Há um silêncio que se instala depois de uma guerra que nunca foi tua. Não é o silêncio da paz. Pelo menos, não ao princípio. É um silêncio denso, pesado, cheio de perguntas não ditas. O telefone está quieto. Não há mensagens urgentes. Não há chamadas à meio da noite. Não há o peso familiar de uma crise que precisa de ser resolvida por ti. O caos, aquele ruído de fundo constante que tinhas aprendido a chamar de relação, ou ajuda, ou até amor, parou. E o teu corpo não sabe o que fazer com a ausência de som. O teu sistema nervoso, treinado durante meses ou anos para antecipar o próximo pedido de ajuda, o próximo drama, a próxima ponta solta que só tu poderias amarrar, continua em alerta máximo. Os teus ombros estão tensos, à espera de um peso que já não está lá. A tua respiração é curta, como se estivesses prestes a mergulhar para salvar alguém que, desta vez, não está a afogar-se. Ou, se está, tu tomaste a decisão impossível de não saltar. Parar de salvar quem não quer mudar não é um ato único e limpo. Não é como fechar uma porta. É mais como desaprender a respirar debaixo de água. Primeiro, sentes o pânico da falta de ar, mesmo que estejas em terra firme. O teu corpo, habituado a negociar com o caos, continua a oferecer-se em troca de um propósito, de uma validação, de um papel que conhecia de cor, o papel de salvador. E quando ninguém aceita a negociação, quando o caos já não te procura como seu gestor de crises não remunerado, o que resta não é alívio imediato. O que resta é o eco da tua própria utilidade perdida. É um vazio que ecoa com uma pergunta aterrorizante. Se eu não sou quem salva, quem sou eu? Esta não é a história de te tornares frio ou indiferente. É a história de como o teu corpo finalmente para de negociar a tua paz interior em troca de um lugar na vida de alguém. É o início de uma soberania silenciosa, conquistada não numa batalha ruidosa, mas na quietude desconfortável que se segue quando escolhes não atender a chamada. A dinâmica era tão familiar que se tornou invisível. Começava quase sempre da mesma maneira. Uma mensagem, uma chamada, um suspiro pesado do outro lado da sala. Havia uma urgência no ar, uma fragilidade cuidadosamente apresentada que ativava algo muito profundo em ti. Não era apenas um pedido de ajuda, era um convite para um palco onde o teu papel era claro. Tu eras o compreensivo, o forte, o que tinha as respostas, o que conseguia ver a solução no meio da névoa. E tu entravas em cena. Ouvias durante horas, oferecias perspectivas, delineavas planos de ação, emprestavas a tua calma, a tua lógica, a tua energia. Sentias a adrenalina subtil de ser necessário, a validação de ser a única pessoa que realmente entendia. O caos do outro dava-te uma missão e, por um momento, sentias-te incrivelmente vivo e com propósito. Depois vinha a exaustão. Uma exaustão profunda que se instalava nos ossos. O teu próprio dia, as tuas próprias necessidades, os teus próprios sentimentos eram postos em pausa, adiados para um depois, que raramente chegava. O caos do outro consumia o teu oxigênio, e a parte mais traiçoeira era que, por um tempo, parecia uma troca justa. Tu davas a tua força, e em troca, recebeste um crachá invisível de boa pessoa, de amigo leal, de parceiro dedicado. O problema é que a pessoa que estavas a salvar nunca queria realmente sair da água. Ela gostava do drama de se afogar, da atenção que recebia, da intimidade forjada na crise. As soluções que tu tão cuidadosamente criavas eram ignoradas. Os conselhos eram esquecidos. Uma semana depois, ou talvez um dia depois, a mesma crise voltava, com uma roupagem ligeiramente diferente, mas com a mesma necessidade subjacente. A tua atenção, a tua energia, o teu envolvimento. E o ciclo recomeçava. Tu, um pouco mais cansado, um pouco mais frustrado, mas ainda preso à crença de que, se tentasses com mais força, se encontrasses as palavras certas, se fosses um pouco mais paciente, desta vez seria diferente. Desta vez, a mudança aconteceria. Isto não é apenas sobre bondade. É preciso olhar para um lugar mais fundo e, por vezes, mais desconfortável. O papel de salvador não era apenas um fardo, era também uma armadura. Era uma persona,
Uma máscara que usavas com tanta mestria que te esqueceste de que era uma máscara. Por baixo dela, o papel de salvador escondia os teus próprios medos. O medo de não seres suficiente por ti mesmo. O medo de seres abandonado se não fosses útil. O medo do teu próprio vazio, da tua própria quietude. Manter o foco no caos do outro era uma forma brilhante de não teres de olhar para o teu. A tua identidade ficou entrelaçada com a tua capacidade de resolver, de aguentar, de compreender. Ser a pessoa que aguenta tornou-se o teu valor. E é por isso que parar é tão devastador. Não estás apenas a recusar um pedido de ajuda. Estás a desmantelar a estrutura central da tua identidade construída. Estás a despedir-te de um papel que, apesar de te esgotar, te dava um lugar no mundo. Um lugar tóxico, instável, mas um lugar. E o teu corpo sente essa perda como uma ameaça existencial. A negociação que ele fazia era simples. Eu aguento o teu caos e, em troca, tu precisas de mim. A tua necessidade valida a minha existência. Quando tu, conscientemente, decides quebrar esse contrato, o corpo entra em pânico. Ele continua a enviar os sinais para a negociação, a ansiedade, a culpa, o impulso de verificar, de oferecer ajuda. Ele grita: volta para o que é familiar, a segurança está na tua utilidade. É aqui que a verdadeira jornada começa. Não em ensinar o outro a nadar, mas em ensinar o teu próprio corpo que a terra firme não é uma armadilha, que o silêncio não é abandono, e que o teu valor não é medido pela quantidade de caos que consegues gerir, mas pela coragem de escolher a tua própria paz. O corpo guarda a memória de cada negociação falhada. Ele lembra-se da tensão no estômago à espera da próxima crise, do nó na garganta ao tentar encontrar as palavras certas para acalmar uma tempestade que não era tua, do peso nos ombros depois de mais uma noite a carregar os problemas de outra pessoa. O teu sistema nervoso tornou-se um sismógrafo afinado para detectar o mais ínfimo tremor no humor do outro. A hipervigilância não era um defeito, era uma estratégia de sobrevivência aprendida. Nesta dinâmica de salvar, o teu corpo aprendeu uma linguagem perigosa, a de que a intensidade equivale à intimidade. O ciclo de tensão, crise e alívio criava picos bioquímicos semelhantes a um vínculo traumático. Tu não estavas viciado na pessoa, mas no drama. O alívio que sentias quando a crise passava, temporariamente, era uma recompensa poderosa. O cérebro registrava: o caos é assustador, mas o alívio que se segue é bom. Portanto, precisamos do caos para sentir o alívio. O teu corpo aprendeu que o amor, ou o que tu chamavas de amor, soava a urgência. A proximidade sentia-se como a necessidade desesperada do outro. E a calma? A calma era suspeita. Um período de tranquilidade não era interpretado pelo teu sistema nervoso como paz, mas como a calmaria antes da tempestade. Era um sinal de alerta. O teu corpo ficava à escuta, à espera do próximo sapato cair, incapaz de relaxar, porque a ausência de caos significava que algo estava errado. A tua linha de base de normalidade tornou-se um estado de alerta baixo e constante. É por isso que, quando finalmente decides parar, o teu corpo se rebela. Ele foi programado para o ciclo. A ausência do caos cria um vácuo bioquímico. Não há adrenalina da crise, não há dopamina do trabalho bem feito ao resolver o problema, não há o alívio da reconciliação, há apenas silêncio. E esse silêncio é fisicamente desconfortável. Pode manifestar-se como uma ansiedade flutuante sem causa aparente, uma inquietação nas pernas, uma sensação de que te esquecesse de algo terrivelmente importante. O teu corpo está em abstinência do seu padrão habitual de estresse. Ele continua a procurar o estímulo familiar, a negociar com um fantasma. É aqui que a culpa se torna uma sensação física. Sentes um aperto no peito, uma contração no estômago. A culpa não é apenas um pensamento. É o teu corpo a tentar forçar-te a voltar ao comportamento antigo para aliviar o desconforto da abstinência. Se ligares, se ajudares, esta sensação horrível vai passar, sussurra ele. É uma negociação interna. O teu corpo está a negociar o alívio a curto prazo da ansiedade em troca do regresso a longo prazo ao ciclo de esgotamento. Parar de negociar com o caos externo exige que primeiro pares de negociar contigo mesmo.
Exige que te sentes com o desconforto da quietude, que respires através da ansiedade, que olhes para a culpa e digas: eu vejo-te, és a memória do meu antigo papel, és o eco de uma negociação que já não estou disposto a fazer. Este processo é profundamente físico. É sobre ensinar o teu diafragma a soltar-se. É sobre permitir que os teus ombros desçam, mesmo que pareça estranho. É sobre dormir uma noite inteira sem acordar a pensar nos problemas de outra pessoa. É o teu corpo a aprender, célula por célula, que a segurança não está em ser a barragem que contém o dilúvio de outra pessoa. A segurança está em seres a terra firme, onde os teus próprios pés estão plantados. A segurança é o teu próprio centro, e esse centro não é negociável. Este trabalho não é sobre recitar afirmações, é sobre a prática somática de habitar o teu próprio corpo em paz, de notar a sensação do chão sob os teus pés quando sentes o impulso de salvar, de sentir o ar a encher os teus próprios pulmões em vez de o prenderes à espera da próxima catástrofe do outro. O corpo não aprende com palavras, ele aprende com a experiência repetida. A experiência repetida de que tu não ajudaste e o mundo não acabou. Tu não respondeste e tu continuaste a existir. Tu escolheste a tua quietude e depois do pânico inicial encontraste algo mais profundo, a ti mesmo. A maior prova deste caminho não acontece num momento de grande confronto, mas num momento de absoluta normalidade. Estás na tua cozinha, à meio da tarde, a cortar legumes para o jantar. A luz entra pela janela, o rádio toca uma canção qualquer. Não há drama, não há tensão. É um momento perfeitamente banal. E é aí que a onda te atinge. Não é um pensamento claro, é uma sensação. Uma pontada no estômago, um aperto súbito no peito. Uma culpa avassaladora e sem nome inunda o teu sistema. A faca para meio do corte. Olhas para o vazio e a tua mente começa a correr, a tentar encontrar uma razão para este mal-estar. E então, a terra. A imagem da pessoa que costumava salvar. Como é que ele estará agora? Pergunta uma voz dentro de ti. E se ele precisa de mim? E se acontecer alguma coisa grave e eu não estou lá? A voz não é a tua. É a voz do teu antigo papel. A persona do Salvador, a gritar do porão da tua psique, a sentir-se obsoleta e aterrorizada. A culpa transforma-se num cenário vívido. Imaginas a pessoa sozinha, em desespero, a pensar por que é que tu a abandonaste. Imaginas o pior cenário possível, e em cada um deles a culpa é tua. Porque tu escolheste não estar disponível. Tu escolheste a tua paz, e essa paz, de repente, parece o ato mais egoísta do mundo. O teu corpo reage como se o cenário fosse real. O coração acelera, as mãos ficam frias. Sentes um impulso quase irresistível de pegar no telefone. Só uma mensagem. Negocias contigo mesmo. Só para ver se está tudo bem. Não preciso de me envolver. Só quero ter a certeza de que ele não está a sofrer por minha causa. Este é o momento. Este é o verdadeiro campo de batalha. Não é a discussão com a outra pessoa. É esta negociação silenciosa, solitária, na tua própria cozinha. O teu vício não era a pessoa. Era o alívio da culpa que vinha com o ato de salvar. O teu sistema está a implorar por essa dose. Quer o alívio de saber que fizeste a coisa certa, que voltaste a ser a boa pessoa. Ficas ali parado, com a faca na mão, o coração a bater descontroladamente. E tens uma escolha. Pode ceder. Podes enviar a mensagem. E por um momento sentirás alívio. A ansiedade diminuirá. Mas sabes, no fundo da tua alma, que acabaste de reiniciar o ciclo. Acabaste de ensinar ao teu corpo que a culpa é um alarme que deve ser obedecido. Acabaste de reabrir a porta para o caos. Ou podes não fazer nada, podes ficar com a sensação, podes sentir a culpa a queimar no teu peito sem agir sobre ela. Podes pousar a faca, ir até a janela e respirar fundo. 1, 2, 3 vezes. Podes olhar para as tuas próprias mãos e lembrar-te de que elas agora estão livres para construir a tua própria vida, não para remendar constantemente a de outra pessoa. Podes dizer a essa voz dentro de ti: eu ouço-te. Obrigado por tentares proteger-me, mantendo-me no papel que conhecíamos.
mas esse papel já não me serve. A minha responsabilidade agora é comigo. Ficar com o desconforto é o ato mais corajoso, porque nesse espaço algo novo acontece. Depois de 5, 10, 15 minutos, a onda de culpa começa a recuar. O teu coração abranda, a respiração aprofunda-se e percebes uma verdade fundamental. A culpa era apenas um hábito neurológico, um fantasma. Não era um facto, não era um indicador da tua moralidade. Era o eco de um contrato quebrado. Voltas a pegar nos legumes. O som da faca na tábua de cortar é nítido, real. O cheiro da cebola enche o ar. Estás presente. Estás na tua vida. Não cedeste. E ao não cederes, não te tornaste uma pessoa má. Tornaste-te uma pessoa livre. E essa liberdade, no início, sente-se exatamente como esta solidão desconfortável numa tarde de sol. É o som do teu próprio ser a voltar para casa. Quando o papel de salvador começa a desfazer-se, não é apenas um comportamento que muda. É todo um universo interior que se reconfigura. A perda deste papel, por mais dolorosa que seja, é o convite para a individuação, para te tornares quem realmente és, para além da função que desempenhavas para os outros. A primeira coisa que emerge no espaço deixado pelo Salvador é a sombra. A sombra, na psicologia junguiana, não é o mal. É tudo aquilo que reprimiste para poderes ser a boa pessoa. E a sombra do Salvador é surpreendentemente complexa. Nela, encontras a raiva. Uma raiva imensa e silenciosa por todas as vezes que as tuas necessidades foram ignoradas, por toda a energia que deste e que não foi valorizada, por teres sido o adulto responsável na vida de outro adulto. Esta raiva assusta-te, porque o teu papel de salvador dependia de seres infinitamente paciente e compreensivo. Admitir a raiva parece uma traição à tua própria identidade. Na sombra, encontras o desejo de controlo. Parte da razão pela qual te sentias tão compelido a ajudar era porque te dava uma sensação de controlo. Ao gerires o caos do outro, sentias que estavas a gerir a própria vida, a evitar o desastre. Era uma forma de controlar a ansiedade que a imprevisibilidade do outro te causava. Deixar de salvar é abdicar desse controlo, e isso é assustador. E mais profundamente, na sombra, encontras a necessidade de reconhecimento. O Salvador anseia secretamente por ser visto como indispensável. Há uma parte de ti que queria ouvir, eu não conseguiria sentir. Esta necessidade não é vergonhosa, é humana. Mas enquanto estava escondida por trás do altruísmo, ela mantinha-te preso. Reconhecer que também querias algo em troca, validação, gratidão, um sentido de importância, é um passo crucial para a honestidade interior. Encarar esta sombra é libertador. Percebes que não és um santo, és um ser humano completo, com luz e escuridão. A tua bondade não é menos real por causa da tua raiva. A tua generosidade não é invalidada pela tua necessidade de controlo. Ao integrares essas partes, tornas-te mais inteiro. Deixas de precisar de salvar os outros para provar a tua bondade a ti mesmo. Isto leva a uma redefinição fundamental do que é o amor e a ajuda. Percebes que salvar não é amar. Salvar é muitas vezes desrespeitar. É desrespeitar a capacidade da outra pessoa de encontrar o seu próprio caminho, de aprender com os seus próprios erros, de enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Ao insistires em salvar, estavas a roubar-lhe a dignidade do seu próprio percurso, por mais caótico que fosse. Estavas a enviar a mensagem: tu não és capaz sem mim. O amor verdadeiro, descobres tu, pode parecer muito diferente. Pode parecer dizer: eu amo-te e, por isso, não vou interferir na tua jornada. Confio que tens a força para encontrar as tuas próprias respostas. Pode parecer dizer: eu estou aqui para ti, mas não estou aqui para fazer o teu trabalho por ti. Isto é um amor que capacita, em vez de um amor que cria dependência. Isto também não é abandono. Abandono seria sair com raiva, com ressentimento, a punir o outro com o teu silêncio. A escolha de parar de salvar, quando feita a partir de um lugar de clareza e autoconhecimento, é um ato de soberania. É traçar um limite saudável que diz:
A minha responsabilidade primária é com a minha própria vida e o meu bem-estar. Eu não posso dar-te aquilo que preciso de dar a mim mesmo. É um processo de luto. Estás de luto pelo papel que te deu um sentido de identidade. Estás de luto pela fantasia de que poderias mudar outra pessoa. Estás de luto pela versão de ti mesmo que acreditava que o amor era medido pelo autossacrifício. Mas através deste luto, algo novo nasce. Uma identidade que não é definida pela sua função para os outros, mas pela sua própria essência. Começas a fazer a pergunta mais importante. Se eu não estou a usar a minha energia para gerir o caos de outra pessoa, o que é que eu quero criar na minha própria vida? E as respostas, no início tímidas, começam a surgir. A tua criatividade, os teus hobbies, as tuas amizades, os teus sonhos. O espaço que antes era ocupado pelo caos do outro torna-se um terreno fértil para o teu próprio florescimento. Tu não te tornas egoísta, tornas-te autocentrado, no sentido mais saudável da palavra. O teu centro de gravidade desloca-se do mundo externo para o teu mundo interno. E a partir desse centro sólido, a tua capacidade de amar e de te conectares com os outros torna-se mais autêntica e poderosa do que nunca. Porque já não dás a partir de um lugar de necessidade, mas a partir de um lugar de plenitude. A prova final deste novo território interior não é uma epifania silenciosa, é um teste. Um teste real, vindo do mundo exterior, que chega quando menos esperas, geralmente quando já começaste a sentir os primeiros rebentos da tua nova paz. É terça-feira, são 11 da noite. Estás na cama, quase a adormecer, a desfrutar da rara sensação de um dia que terminou sem dramas. O teu corpo está relaxado, a tua mente está calma. E então, o ecrã do telefone ilumina a escuridão do quarto. Uma única notificação. O nome pisca, aquele nome que já foi sinônimo de alerta vermelho no teu sistema nervoso. O teu coração dá um salto. É um salto familiar, uma memória muscular. Antes mesmo de leres a mensagem, o teu corpo já começou a preparar-se para a batalha. A adrenalina sobe, a respiração prende-se, o estômago contrai-se. O velho protocolo de emergência é ativado instantaneamente. A mensagem é curta, mas carregada com o peso de anos de história. Pode ser algo como: não consigo dormir, ou tive um dia horrível, ou a mais potente de todas: estou a pensar em ti. Não há um pedido explícito, mas não precisa de haver. A mensagem é um anzol, lançado com a precisão de quem conhece perfeitamente as águas onde tu nadas. É um teste para ver se a porta que fechaste está apenas encostada, ou se está verdadeiramente trancada. E o velho tu, o Salvador, levanta-se dentro da tua cabeça, já a vestir a sua capa. Ele começa a ditar a resposta. O que se passa? Podes falar comigo? Ou, lamento muito, queres que te ligue? A tua mente começa a construir cenários de desastre, a sentir o peso da responsabilidade. A culpa, a tua velha companheira, senta-se na beira da tua cama e sussurra. Vês? Ele precisa de ti. Se não responderes, serás uma pessoa horrível. O que custa ajudar só mais esta vez? Este é o momento crucial. O teu corpo está a gritar para voltares ao padrão, porque o padrão, por mais destrutivo que seja, é conhecido. O desconhecido é o que acontece se não responderes. O teu sistema nervoso teme o silêncio do outro, a possível raiva, a acusação de abandono. Mas algo em ti mudou. Em vez de agarrares imediatamente no telefone, fazes uma pausa. É uma pausa que dura talvez 3 segundos, mas que contém uma eternidade de crescimento. Nessa pausa, tu observas. Observas o teu coração a bater. Observas a urgência a pulsar nas tuas veias. Observas o guião do Salvador a desenrolar-se na tua mente. Mas pela primeira vez, não te identificas com ele. Tu és a consciência que observa o mecanismo. Respiras fundo. 1 vez, 2 vezes. Sentes o colchão debaixo de ti. Sentes o teu próprio corpo, aqui, neste quarto, na tua vida. E fazes uma escolha consciente. A escolha pode ser não responder de todo, deixar a mensagem flutuar no éter digital, reconhecendo que a urgência do outro não constitui uma emergência para ti. A tua paz noturna é mais importante.
Ou a escolha pode ser uma resposta que é radicalmente diferente das antigas. Pegas no telefone, mas os teus dedos não escrevem as palavras de sempre. Escrevem algo como: lamento que estejas a ter uma noite difícil. Espero que consigas descansar. Ponto final. Sem perguntas abertas, sem convites para desabafar, sem ofereceres a tua madrugada como um caixote do lixo emocional. É uma resposta que é simultaneamente empática e firmemente limitada. Reconhece o sentimento do outro sem assumir a responsabilidade por ele. E depois, a parte mais difícil. Pousas o telefone, viras-te para o outro lado e ficas com as consequências internas da tua decisão. A culpa virá em ondas. A ansiedade sobre a reação do outro vai tentar manter-te acordado. A tua mente vai querer pegar no telefone 1000 vezes para ver se ele respondeu, se ficou zangado, se te apagou da vida dele. Mas tu resistes. Focas-te na tua respiração. Focas-te na sensação dos teus lençóis. E dizes a ti mesmo: eu não o estou a punir. Eu estou a proteger-me. A minha função não é ser o seu regulador emocional 24 horas por dia. Eu posso sentir compaixão por ele à distância, sem me sacrificar no altar do seu caos. E, eventualmente, depois do que parece uma longa luta interior, o sono chega. E quando acordas de manhã, algo mudou fundamentalmente. O mundo não acabou. Tu não te transformaste num monstro. Sentir-te-ás talvez um pouco estranho, um pouco culpado, mas também sentirás algo novo. Uma corrente subterrânea de força, de dignidade. O teu corpo acabou de passar no seu exame mais importante. Ele aprendeu, através da experiência, que consegue sobreviver ao desconforto de não salvar. E que do outro lado desse desconforto não há um abismo, mas sim o terreno sólido da tua própria vida. A negociação foi oficialmente encerrada, não por eles, por ti. Viver neste novo silêncio é como aprender uma nova língua. No início, sentes-te estrangeiro na tua própria vida. Os teus dias, antes preenchidos com a gestão de crises externas, agora estendem-se à tua frente, vastos e por preencher. A ausência de drama, no início, não se sente como paz. Sente-se como tédio, como vazio. O teu cérebro, habituado a doses regulares de cortisol e adrenalina, procura estímulos. Podes dar por ti a procurar inconscientemente novos projetos de salvamento. Um amigo com problemas, um colega de trabalho sobrecarregado. É o velho padrão a procurar um novo anfitrião. A consciência deste impulso é o teu primeiro trabalho. Ver o padrão e escolher não o alimentar. Gradualmente, começas a habitar este novo espaço. A energia que antes era canalizada para fora começa a voltar-se para dentro. E descobres um mundo que tinhas negligenciado, o teu. Começas a notar pequenas coisas. O sabor do café de manhã, que antes bebias à pressa enquanto respondias a mensagens. A música que gostas de ouvir, não a música que punhas para acalmar o outro. A sensação do sol na tua pele durante uma caminhada, sem a tua mente estar a ensaiar a próxima conversa difícil. A tua atenção, antes um holofote permanentemente apontado para o exterior, começa a iluminar o teu próprio interior. Isto pode ser desconcertante. Podes descobrir que não sabes do que gostas. Não sabes o que fazer com uma tarde livre. Não sabes o que sentes, porque estiveste demasiado ocupado a sentir pelos outros. Sê paciente contigo mesmo. É um processo de redescoberta, como conhecer um estranho fascinante, que por acaso és tu. O teu corpo também está a aprender. Ele começa a perceber que a ausência de tensão não é um sinal de perigo. O sono torna-se mais profundo, a digestão melhora. A tensão crônica nos teus ombros e maxilar começa a dissipar-se, lentamente. O teu sistema nervoso está a recalibrar-se para uma nova linha de base, onde a calma é o estado padrão, não a exceção. As tuas relações mudam. Algumas pessoas, aquelas que beneficiavam do teu papel de salvador, podem afastar-se. Isso vai doer, mas é uma dor que limpa. Abre espaço para pessoas que se conectam contigo pelo que tu és, não pelo que tu podes fazer por elas. As tuas amizades tornam-se menos sobre codependência e mais sobre interdependência saudável. Apoio mútuo, mas sem autoanulação. A tua empatia não desaparece,
Pelo contrário, ela torna-se mais pura e mais eficaz, porque já não está turva pela tua necessidade de ser necessário ou pela tua culpa. Consegue sentir compaixão por alguém sem te afogares na sua dor. A tua empatia ganha limites, e esses limites são o que a tornam sustentável. Podes oferecer um ouvido atento, mas sabes quando a conversa se torna um monólogo de vitimização que te esgota. Podes oferecer apoio, mas não ofereces a tua vida. Parar de salvar quem não quer mudar não é um ato de desistência do outro. É um ato de reivindicação de ti mesmo. É a declaração silenciosa de que a tua vida também importa. O teu bem-estar também importa. Os teus sonhos também importam. Chegará um dia em que o silêncio já não será assustador. Será o teu santuário. O lugar onde ouves a tua própria voz, onde sentes os teus próprios desejos, onde te conectas com a tua própria força. O corpo, finalmente, deixou de negociar com o caos. Ele encontrou o seu centro, um lugar de quietude inabalável que não depende de mais ninguém para existir. Não é que te tenhas tornado indiferente ao sofrimento, é que percebeste a verdade mais profunda. Não podes apagar o fogo na casa de outra pessoa usando a água da tua própria alma. A tua tarefa nunca foi salvá-los. A tua tarefa sempre foi voltar para casa, para ti mesmo. E a partir desse lugar de plenitude, a tua simples presença, calma e centrada, torna-se uma oferta mais curadora ao mundo do que qualquer ato de salvamento desesperado alguma vez foi. O caos pode continuar a existir lá fora, mas já não tem uma porta de entrada para a tua casa interior. Tu estás finalmente em paz, não porque o mundo mudou, mas porque tu mudaste. E essa é a única mudança sobre a qual alguma vez tiveste controle. Se esta jornada te diz algo, se reconheces o peso deste silêncio, não precisas de partilhar a história toda. Às vezes, uma única palavra para ti mesmo é suficiente. A palavra que marca o fim da negociação. Talvez seja soberania, talvez espaço, ou talvez simplesmente eu.